Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Nós ainda estamos aqui no Sermão do Monte, capítulo 6. Na semana passada eu falei sobre uma família verdadeiramente feliz. E hoje eu quero falar sobre o cuidado de Deus para com a família. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que preserva a família. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Amém? Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam, que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos ler o verso 33 e o 34 todos juntos, vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, portanto, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloque sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que fale com você, que Ele possa fazer produtiva a palavra no seu coração. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a sua palavra nos garante isso e nos mostra isso. Nós queremos, ó Deus, que ela seja aplicada ao nosso coração nessa noite. Por isso, meu pedido é que a minha boca se cale. Que o teu Santo Espírito venha, Deus, de maneira poderosa, falar por meio da sua palavra, que já foi lida e é suficiente, nós cremos nisso. Por isso, fale conosco, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde o homem tem se mostrado cada vez mais autossuficiente. Como é que funciona isso? Nós estamos numa sociedade que tem buscado os seus recursos, e à medida que conquista esses recursos, traz a consciência que aquilo que foi conquistado é por causa das suas habilidades, é por causa do seu braço, da sua força, do seu conhecimento, daquilo que este homem, nesta sociedade em que nós estamos vivendo, conseguiu fazer. E é interessante porque quando nós olhamos para essa sociedade, nós vemos um povo, nós vemos principalmente o brasileiro, né? Gente, o brasileiro é gênio, o brasileiro é gênio. O brasileiro, ele consegue algumas coisas que assim, a gente olha e fala assim, só o brasileiro. É por isso que nas nossas redes sociais, de vez em quando eles falam assim, né? Agora a NASA vem, você já viu isso aí? Agora a NASA vem. Porque o brasileiro, ele consegue fazer algumas coisas inacreditáveis. E é interessante porque nós somos pessoas que têm instinto de sobrevivência mesmo. Isso é natural do homem, isso é natural nosso. Mas o que pega para a nossa sociedade
é o senso de poder fazer algo pela sua própria força. Algo que o homem consegue fazer e ele busca a sua conquista. E ele vai então atrás da sua conquista, porque ele acha que ele vai conseguir chegar naquele objetivo que de alguma maneira ele estabeleceu. E os objetivos da nossa sociedade hoje, eles não são baixos. Independente das classes sociais, em todas elas, nós vamos ver que os objetivos das pessoas hoje, eles são altos. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, de alguma maneira, gananciosa, com olhares altivos. E isso em todas as esferas. E quando nós pensamos em bens materiais, quando nós pensamos em saúde do corpo, quando nós pensamos em uma questão intelectual, em cada esfera você tem uma luta da sociedade em alcançar um nível maior, em que ele se sobressaia de alguma forma. Então eu queria chamar a sua atenção para o que nós estamos vendo neste texto, Sermão do Monte, aonde Jesus, ele depois de fazer curas, depois de fazer milagres, uma multidão está seguindo, o seu ministério deu início, e Jesus agora ele começa a ensinar as pessoas. E que pessoas são essas? São as famílias dos judeus, são as famílias que agora começam a seguir a Jesus, pessoas que têm diversos tipos de problemas, pessoas que estão enfermas, pessoas que de alguma maneira estão subjugadas pelo poder de Roma, e estão passando alguma necessidade financeira, porque agora os seus recursos são praticamente todos para pagar tributo a Roma. Nós estamos num momento onde Jesus está trazendo ensinamentos para um povo, para famílias que estão perecendo, mas que tinham, e aqui eu quero chamar a sua atenção, que tinham um objetivo, um alvo ou uma esperança. Qual que era a esperança desse povo? Eles sabiam que havia uma promessa de que o Messias viria. Mas esse povo, nessa esperança, houve um engano. Porque o Messias esperado era um Messias que iria governar o povo na terra. E quando Jesus começa então a fazer milagres, e quando Jesus começa a mostrar os seus sinais, e ele começa a se revelar, e Jesus ele começa a revelar um reino. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque aquele povo estava aguardando um rei. E Jesus chega e diz assim: olha, eu sou o Messias. Eu sou esse que vocês esperam. E à medida que ele vai se revelando, ele vai mostrando esse reino. E Jesus, quando ele vai propor então o Sermão do Monte, ele começa a ensinar esse povo o que verdadeiramente é esse reino. Ou como as pessoas que fariam parte desse reino deveriam viver. E Jesus vai mostrar que tudo que ele apresenta neste sermão é extremamente diferente do que eles buscavam. Irmãos, quem não gostaria que o Brasil tivesse um governo de excelência, que trouxesse saúde melhor para o nosso país? Quem não gostaria disso? Que trouxesse uma educação melhor para o nosso país? Você gostaria disso ou não? Nós gostaríamos disso. Você sabe o que é interessante? Aquele povo queria isso. Aquele povo queria sair do jugo dos impérios que os oprimiam há centenas de anos. O povo judeu tinha uma promessa, e eles queriam muito que o seu Messias viesse para desbancar César. Esse era o desejo daquele povo. E Jesus vem e ele vai mostrar o seguinte: olha, o meu reino não é desse mundo. Isso traz um problema, isso traz um conflito. Porque o desejo do coração daquelas pessoas era que ele viesse e destronasse César. E reestabelecesse o seu povo, o povo de Israel. E eles agora iriam dominar novamente. Olha como que isso é preocupante. Porque Jesus ele vem mostrando: não, peraí, não é assim. O meu reino não é daqui. E aqueles que vão viver no meu reino, eles são felizes.
E essa felicidade, ela vem, como nós vimos aqui na semana passada, ela vem com as bem-aventuranças, com a humildade, com o choro, porque esse será consolado. Ela vem com mansidão, ela vem com fome e sede de justiça, ela vem com misericórdia, ela vem com aquele que é pacificador, na vida do pacificador, é aquele que vai se alegrar no dia da perseguição, no dia da tristeza, quando os malfeitores vierem sobre nós. Jesus começa a apresentar um reino que é totalmente diferente daquilo que eles aguardavam. E aí eu chamo sua atenção, porque a sensação que eu tenho é que nós estamos do mesmo jeito. A sociedade do século 21, parece que ela continua da mesma maneira. Nós queremos um Deus que vai resolver os nossos problemas terrenos. Parece que a sociedade de hoje, ela gostaria que esse Deus viesse, não para levar-nos para uma cidade celestial, não para tirarmos desse mundo tenebroso, mas para fazer com que a nossa vidinha ficasse melhor aqui. Você concorda comigo, irmão? Se você discordar, não tem problema não. Depois você me fala, pastor, eu não concordo com você não. Mas a sensação que nós temos é essa, que há uma esperança de um Brasil melhor. Há uma esperança de um mundo melhor, de boa educação, de boa segurança, de coisas boas, que nós vamos viver todo mundo feliz, de mãos dadas pelas ruas. Irmãos, eu sinto te informar, isso não vai acontecer não. Porque o nosso Jesus, esse Jesus que chegou para eles aqui, ao qual está propondo um sermão e apresentando um reino, esse Jesus, ele mostrou para eles que era necessário que ele padecesse, era necessário que ele morresse. E quando eu me lembro dos discípulos no caminho de Emaús, eles vão caminhando com Jesus, e Jesus então aparece para eles, e Jesus vai dizer para eles assim, o que vocês estão conversando? Vocês lembram o que eles falaram? Ele falou assim, por acaso você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos? Aquele que era o Messias esperado, aquele que ia resolver o nosso problema, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Eles estavam desolados, desesperançados, porque aquilo que eles imaginavam acontecer, não aconteceu do jeito que eles queriam. E esse Jesus, ele vai dizer assim, nécios e tardos, para compreender tudo o que dizia a lei e os profetas a meu respeito. Ele não falou ao meu respeito, né? A lei e os profetas, e ele começa a discorrer a respeito dele, aquilo que os profetas disseram, aquilo que a lei dizia, e à medida que ele vai falando, à medida que ele vai trazendo a lei e os profetas, ele se assenta à mesa, e os olhos deles se abrem, e eles então enxergam que esse é Jesus, é o Messias, e então eles começam a viver um dos períodos mais loucos da história da humanidade, aonde a igreja é perseguida de maneira mortal, homens e mulheres são queimados vivos pelas ruas, são jogados às feras, são açoitados, aprisionados, mas à medida que isso acontece, eles se alegram, e quanto mais a perseguição chegava, quanto mais as coisas aconteciam, mais o evangelho crescia. Olha que interessante. Será que o que nós estamos precisando é que verdadeiramente venha uma perseguição direta, para que nós possamos então compreender o que Jesus quer para nós, que o nosso lugar não é aqui, que a nossa terra não é aqui, que nós somos peregrinos aqui? E então quando Jesus está ensinando, ele vai ensinar situações aqui como questões de fé, ele vai falar sobre quem ele realmente é. No capítulo 5, verso 17, ele vai se apresentar e vai dizer assim, olha, eu não vim revogar a lei, eu não vim para anular a lei. Ele vai dizer assim, olha, eu vim porque eu sou o cumprimento da lei, a lei se cumpre em mim, tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que seus pais fizeram, tudo aquilo que vocês ouviram, agora se cumpre na minha pessoa. E Jesus, ele combate aqui os falsos mestres desde já,
ele vai combater aqui os fariseus, porque ele vai dizer assim, olha, essas pessoas aí, elas são perversas, elas são más, elas não creem em mim, mesmo tendo ou sendo os detentores da lei, tendo a lei nas suas mãos. Mas Jesus, ele começa então a ensinar vários assuntos morais, de convívio, de vivência, que são aquilo que esse povo do reino precisa viver. E ele vai falar da vingança, do adultério, dos juramentos, do amor ao próximo. Ele vai falar como é que você deve dar esmola, como você deve orar. E ele vai dizer que essas coisas, elas são coisas íntimas. Ele vai falar que se você vai fazer uma oferta, se você vai dar uma esmola para alguém, se você vai ajudar aquele que está carente, você precisa fazer isso em secreto, porque quem faz isso para ser visto são os fariseus. E o Senhor Jesus diz para eles assim que eles já receberam a recompensa ao fazer aquilo, porque o que eles querem? Eles querem ser vistos. Então, à medida que eles fazem uma oferta, que eles dão algo para alguém e eles aparecem, aquilo que eles queriam já aconteceu. Mas ele fala assim, para nós não. Para nós é diferente, a nossa recompensa vem do Senhor. Quando você orar, você não vai para as praças, não fica lá mostrando que você é uma pessoa de oração, que você vai para o monte 3, 4 vezes por semana. Não é assim que Jesus disse, falou assim, olha, vai para o seu quarto e o seu pai que te vê em secreto fará o quê? O que seu pai que te vê em secreto fará com você? Te recompensará. E então Jesus começa, logo depois, a falar sobre o acúmulo de riquezas, lá no verso 19, do capítulo 6. É o que antecede esse texto, o texto que lemos. Então ele vai falar sobre o acúmulo de riquezas, ele vai dizer assim, olha, vocês não acumulem riquezas na terra, nós não somos dessa terra. As riquezas dessa terra, o ladrão escava e rouba, a traça corrói. Não façam isso. Ele vai dizer para a gente que ninguém pode servir, no verso 24, a 2 senhores. E ele estabelece esse segundo senhor como riquezas. Ele vai dizer assim, olha, não se pode agradar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. As duas coisas não combinam. Logo depois, ele entrando então no nosso texto base, no verso 25, ele vai usar aqui a expressão por isso. Por que ele está dizendo por isso? Porque antes ele chamou a atenção desse povo quanto às riquezas, quanto ao acúmulo das riquezas, quanto às coisas que nós ajuntamos nessa terra, quanto à nossa percepção do que é uma vida celestial e do que é uma vida terrena. E ele vai dizer, olha, porque nós não devemos ajuntar tesouro no céu, na terra e sim no céu, porque nós não devemos amar o dinheiro, mas sim ao Senhor. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Então, aqui agora Jesus começa a ensinar sobre esse cuidado dele a respeito da família. E a primeira lição que eu quero trazer neste texto, como que nós podemos enxergar o cuidado de Deus na nossa vida? A primeira lição é que esse cuidado ele é visto, ele é enxergado com confiança e fé. O texto vai dizer para a gente assim, acompanhe comigo do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Nós estamos falando de um ato de fé. Jesus está olhando a circunstância, Jesus está olhando para a sua criação, e Jesus está dizendo que o nosso corpo, ele é mais valioso do que aquilo que veste o nosso corpo. Jesus, ele começa a dizer para os seus discípulos e a acionar os seus discípulos a confiar, por isso ele vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos. É muito interessante porque nós estamos vivendo numa sociedade extremamente ansiosa. Irmãos, isso não tem idade. Está dos pequenininhos até o ancião. Ansiedade. O que é a ansiedade? É a falta da fé e da confiança. Esse tipo de ansiedade aqui não é a ansiedade física, clínica, que você precisa ir no médico lá procurar um médico, tá? Jesus está falando de uma ansiedade que
tem faltado na vida das pessoas com relação à fé em Cristo, com relação aos cuidados de Deus. E ele traz um exemplo precioso para nós, porque ele vai dizer assim: olhem as aves do céu, observem as aves do céu. Essas aves, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Aí ele vai dizer assim: olha, quem é que alimenta as aves do céu? O que Jesus está mostrando para nós, irmãos, é que ele fez tudo muito perfeito. Quando ele cria os animais, ele criou toda a estrutura para que esses animais pudessem se alimentar. Nós temos um Deus que ele não desampara, e ele está fazendo uma comparação aqui com um animal que a gente costuma ver por aí, e eu não sei se você já, tem gente que cria animal em gaiola, né? Isso é muito triste, né? O passarinho na gaiola. O passarinho da gaiola, se você não colocar alpiste para ele, ele vai morrer. Mas ele vai morrer por quê? Porque você engaiolou ele, hein? A culpa não é do passarinho, não é de Deus não, hein? Aí uma experiênciazinha que nós tivemos, logo em 2015. Sabe aquelas, calopsita, né? Chegamos com a calopsita. Aí a Adriana estava no período de final de faculdade, né? Aí a calopsita estava lá, e eu estou olhando para aquele pratinho lá, aquele pratinho está cheio de negócio lá. Aí um belo dia o Bruno e o Orlin chegaram lá em casa, aí o Bruno olhou: ô pastor, você está dando comida para essa calopsita? Aí eu falei assim: eu não, está cheio de comida nesse potinho aí. Ô irmão, não tinha comida não, irmãos, era só casca. Eu ia lá saber que a calopsita pegava a semente e deixava a casca. O bicho era inteligente desse jeito. Eu não sabia. Mas você perceba, estava ali, precisando de cuidados. Culpa nossa. Quando nós pegamos o animal, tiramos do seu habitat e trazemos para um habitat doméstico, nós somos responsáveis pelo cuidado deles. Mas o que Jesus está ensinando é assim: olha, tudo que eu criei de uma maneira que eu sustento. Sou eu quem sustento. E ele vai fazer aqui uma pergunta para a gente no verso 26. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Irmão, você acha que você está valendo um pardalzinho? Tem gente que fala assim, né? Irmão, não vale nada, né? Eu estou achando que não estou valendo um pardal, não é possível. Mas Jesus está falando para a gente assim: você acha que você vale menos do que um pardal? O pardal, ele encontrou o quê? Segundo as Escrituras, ele encontrou a casa. O pardal encontra a casa, a habitação. E a andorinha? Ela encontra o ninho, aonde ela acolhe os seus filhotes. E nós encontramos quem? Você se lembra do Salmo? Nós encontramos os altares do Senhor. O cuidado de Deus para a nossa família está no altar do Senhor. Isso é uma questão de confiança e fé. Mas o salmista, Jesus aqui, no verso 27, ele continua dizendo assim: olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Eu queria trazer à sua memória, lá no Antigo Testamento, os homens viviam muitos anos, 500 anos, 400 anos. E você tem os registros de homens que viveram centenas de anos. Mas quando nós olhamos lá em Gênesis 6, no verso 7, nos dias de Noé, Deus olha para a humanidade, e ele olha para essa humanidade perversa, e ele fala assim: esse homem é muito mau. E eu vou diminuir os anos desse homem a 120. Então deixa eu te contar uma coisa. O homem vivia 500 anos, 400 anos, 300 anos, porque Deus, na sua infinita misericórdia, no seu decreto, levava o homem a viver 300, 400, 500 anos. Tem gente que quer discutir isso, fala assim: não, isso é uma contagem diferente que fizeram lá. Irmãos, não é. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela é fiel. O que Deus deixou registrado para nós é fidelidade. Mas o próprio Deus diz assim: eu reduzirei. Sou eu quem vou reduzir a idade. E essa idade agora vai aí para os 120.
Mas quando nós olhamos para o Salmo 90, e aí nós temos no Salmo 90, o salmista, palavra de Deus, palavra do Senhor para nós, ele vai dizer assim, olha, a vida vai chegando aí a 70, a 80, e ele vai dizer assim, no melhor desses dias, é canseira e enfado. Os anos vão passando, e estes homens vão perdendo, e Deus vai tirando. Porque a humanidade, ela é perversa. Agora, nós estamos num tempo onde cuida-se muito do corpo, correto? Você concorda comigo? Tem um cuidado com o corpo, tem um cuidado com a saúde, aumentou um pouco a expectativa de vida, as pessoas estão chegando aos 90, mas o que nós precisamos pensar é, se você chegou aos 90, se você chegou aos 100, se você só chegou aos 40, quem te levou até lá? Foi o Senhor. É uma questão de fé. O cuidado de Deus é uma questão de confiança e fé. Porque Jesus vai dizer para nós assim, olha, nenhum de nós aqui pode acrescentar sequer um côvado da sua vida. É interessante porque a medida aqui é de tamanho. O côvado são 50 centímetros. E Jesus não está dizendo que nós não poderíamos acrescentar um tamanho, ele está usando uma figura de linguagem para dizer para nós que nós não conseguimos avançar nem um minuto sequer, nem um segundo sequer, nem um centímetro sequer da nossa vida. O salmista no Salmo 139 vai dizer que o Senhor tem os nossos dias contados, estabelecidos, antes mesmo que nós houvéssemos nascido. Nós precisamos saber que o dia da sua morte está registradinho na eternidade, irmão. Seja ele com 100 anos, seja ele com 90, seja ele com 10, seja ele com 20, seja ele bebê. A gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, há muito o aborto espontâneo, né? A pessoa engravida, passa ali algumas semanas, mas o bebê, ele acaba não conseguindo completar o seu ciclo. O Senhor chamou no ventre. O Senhor chamou no ventre. A nossa vida é uma questão de confiança. É uma questão de fé. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele está no controle de todos os passos da nossa família, irmãos. Nós precisamos saber que nós somos muito valiosos. E sabe por que você é valioso? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem muitas habilidades. Você é valioso porque você foi comprado. E qual foi o preço que você foi comprado? Sangue. Nós somos comprados por preço de sangue. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que Ele não nos prometeu conquistar a terra, conquistar as coisas dessa vida, para ficar aqui eternamente. Tudo aquilo que o Senhor põe na sua mão, todos os recursos que Ele põe na sua mão, é para que você o glorifique com eles. É para que você o utilize para Ele. Todo o intelecto, todo o conhecimento, tudo que você tem é uma mordomia, você é mordomo. Você tem para o Senhor. Até os seus filhos, até os nossos filhos, eles são herança do Senhor, eles não são nossos. Então nós experimentamos o cuidado de Deus. Nós conseguimos enxergar o cuidado de Deus quando nós confiamos nele. Com uma questão de fé. Quando nós temos fé que o Senhor, independente das lutas, independente do problema, independente das circunstâncias, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela familiar, seja ela conflituosa, independente de qualquer situação, nós temos um Deus que cuida de nós, porque assim como Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, porque nós somos mais valiosos do que as aves do céu e os lírios do campo. Você crê nisso, meu irmão? Questão de fé.
é questão de confiança. Mas a segunda lição que eu quero trazer aqui é que há uma diferença entre essa família cristã, o que esse cristão busca e o que o gentio busca. E aqui eu acredito que nós, na nossa sociedade hoje, nós enfrentamos um grande conflito. Porque observe comigo no verso 31. Verso 31 e 32. Vai dizer assim, você pode ler comigo, verso 31 e 32? O texto diz, portanto, não... Nós temos aqui Jesus fazendo uma afirmação. Olha, tem alguém que busca essas coisas. Tem pessoas que estão atrás disso. Elas estão vivendo a sua vida em função de ajuntar os tesouros na terra. Elas estão vivendo a vida em função de vestir uma roupa melhor. Irmãos, isso nunca foi tão verdadeiro como nos nossos dias. O que a nossa imagem representa, o que as pessoas têm feito para se apresentar através daquilo que veste. E Jesus vai dizer assim, olha, os gentios, eles estão à procura destas coisas. Quando ele vai falar aqui os gentios, ele vai falar daqueles, ele está falando para os judeus, ele está falando para o seu povo, ele está falando com os seus discípulos, para aquela multidão de judeus que o seguiam. Ele não está excluindo o gentio do evangelho, porque ele ainda não chegou lá, ele está chegando, ele está caminhando. Ele ainda vai, na sua trajetória, mostrar que o gentio também faz parte desse reino, e ele também chamou tanto o judeu quanto o gentio. Mas ele está mostrando que havia um povo que... Aquele povo buscava essas coisas porque eles não tinham conhecimento, eles não tinham o contato e eles não haviam sido escolhidos no passado pelo Senhor, que são os gentios. Mas quando nós olhamos para a história dos gentios, nós vamos ver que o Senhor também os incluiu por várias vezes na história do passado, na história do Antigo Testamento. Mas na sua essência, Deus tinha separado um povo. E esse povo é o povo de Israel. E há pouco tempo, ano passado, eu falei aqui sobre santidade, nós falamos que santidade é exclusividade. E Deus separa um povo para ser exclusivo. E essa comparação que Jesus faz é assim, olha, eu escolhi vocês com exclusividade. Lá nos tempos passados, lá no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para que esse povo pudesse ser diferente dos demais povos. E é nesse aspecto que Jesus está dizendo, olha, aquele povo que lá atrás não foi escolhido, esse povo, ele está preocupado com essas coisas. Mas por que esse povo está preocupado com essas coisas, irmãos? Porque é o que tem para eles. Eles não têm outra coisa. Agora, o que o cristão tem? O que nós temos? Jesus está falando para um povo que foi escolhido. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, de você eu farei uma grande nação. Você tem Abraão, Isaque e Jacó. Em Jacó você tem 12 tribos. Essas 12 tribos foram preservadas por Deus ao longo da história. Essas 12 tribos tiveram a oportunidade e o privilégio de serem acompanhadas, de serem pastoreadas pelo próprio Deus no decorrer da sua história. E eu fiz uma pergunta na classe de família hoje. Por que o povo de Deus adulterou tanto? Você já se perguntou? Por que o povo de Deus adulterou tanto? Um povo que foi protegido no deserto. Um povo que viu a comida descer do céu para eles, o maná que vinha do céu, mas eles falam assim, não, eu quero carne também. Deus fala assim, toma carne, come carne. Um povo que foi liberto por Deus através do Egito,
mas ao ser escravizado pelo Egito, o Senhor os liberta de lá com 10 pragas severas contra aquele povo do Egito. Nós estamos falando de um povo que, ao chegar no Mar Vermelho, aquele mar se abre e esse povo passa a pé enxuto, irmãos. Por que esse povo adulterou tanto? E o Senhor Jesus está reunido com esse povo e está dizendo para eles assim: olha, por que vocês estão buscando essas coisas? Irmão, minha pergunta para você hoje: o que você tem buscado? Qual tem sido a sua busca? Quais têm sido os seus objetivos? Antigamente a gente fazia muito aquela pergunta assim: se você soubesse que você ia morrer daqui um ano, o que você faria? A gente parou de fazer essa pergunta porque parece que a gente está achando que a gente vai viver eternamente. E num tempo onde as pessoas têm morrido subitamente, de maneira como nós nunca vimos. O que você tem buscado? Será que a sua preocupação está no que você vai comer? Será que a sua preocupação está no que você vai vestir? As notícias que nós temos são ruins. O arroz não vai aparecer no mercado mais, né? A notícia que nós temos é essa, né? Não vai ter o arroz no mercado. Se o arroz sumir do mercado, o que vai acontecer? Nós vamos morrer? Ué. Ah, mas a carne vai sumir do mercado, não vai ter mais carne. Oh, e agora? Oh céu, oh vida, oh azar. É assim que o crente vive, irmãos? As notícias são ruins. Nós recebemos essas notícias: ó, não tem arroz. O arroz vai sumir. Ó, a carne está dizendo aí que ela vai acabar. O Senhor está dizendo para nós assim: olha, se o arroz sumir, se a carne sumir, se o macarrão sumir, se a batata sumir, se a terra parar de produzir, eu vou enviar para vocês o alimento que vocês precisam. Nós precisamos crer nesse Deus, porque Ele já fez isso antes, e porque Ele não faria de novo. Agora pensa comigo, Deus tem feito maravilhas na sua vida ou não tem? É o Senhor quem tem alimentado você ou não é? O mundo pode virar o caos que for, irmãos. Nós somos do Senhor. Nós temos um Deus todo-poderoso. Não quer dizer que nós não vamos ver as lutas, não quer dizer que nós não vamos passar pelas aflições, mas em todas as aflições, como eu disse aqui na semana passada, o Senhor conhece a aflição do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. É o que o salmista nos diz. O que você tem buscado? Porque nessa ideia de como então experimentar dessa segurança do Senhor, nós precisamos não ser como os gentios, não desejar e não procurar essas coisas, não ficar com medo com o que nós vamos comer ou com o que nós vamos vestir. Aí então o Senhor Jesus vai dizer: então o que nós fazemos? Então o que você cristão busca? Qual deve ser o seu anseio? Qual deve ser a sua preocupação? Ele vai dizer então, verso 33, você pode ler comigo, todos juntos, o texto diz: buscai, pois, reino e justiça. Irmãos, olha que coisa linda. Se você busca o reino de Deus, a primeira coisa que você precisa saber, porque Jesus disse isso intensamente nos evangelhos, é que o reino de Deus não é desse mundo. Diga comigo: o reino de Deus não é desse mundo. Você precisa saber em primeiro lugar disso. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós precisamos saber que esse reino é eterno. Nós precisamos saber que esse reino, ele está longe da corrupção desse mundo. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus. Nós precisamos olhar para a escatologia. Nós precisamos pensar que nós temos um Deus que Ele preparou um lugar para nós. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho de João:
olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos o que, irmãos? Aí ele fala assim, ó, se não fosse assim, eu tinha dito para vocês. Não sou mentiroso, não. Tem muitas moradas lá. Irmãos, tem morada para você lá, meu irmão. Tem um lugar para você lá. E Jesus fala assim, ó, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu estou indo lá preparar o lugar. Onde está o nosso olhar? Se nós não estamos olhando para um reino, que é um reino de justiça, e eu quero chamar a sua atenção para o que seria esse reino de justiça. Porque aí você precisa voltar um pouquinho aqui, quando nós falamos de vingança. Capítulo 5, vamos lá. Volta aí a sua Bíblia um pouquinho. O que seria um reino de justiça? Vamos voltar um pouquinho mais, verso 21. Quando ele vai falar de homicídio, ele vai dizer assim, olha, ouviste o que foi dito, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Ele está falando assim, ele está olhando para a lei. Jesus, ele é muito focado em trazer o que a lei está dizendo. Agora ele vai dizer no verso 22, leia comigo, o texto diz, eu, porém, Jesus está começando a estabelecer um reino. Ele está começando a apresentar um reino. E ele está falando assim, olha, são essas pessoas que vão morar nesse reino. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus é assim. Olha que interessante, verso 39, capítulo 5. Vamos lá, todos juntos, o texto diz, ouviste o que foi dito, acharam ainda não? Capítulo 5, verso 38, o texto diz, ouviste, segura, vocês ouviram que é assim, matou, morreu. A ideia é essa. E olha, é a ideia de vingar de um ato cometido contra você, ok? Aí ele vai dizer então no verso 39, vamos lá todos juntos, o texto diz, eu porém vos digo, 40, 41, está preparado, irmão, para o reino? Você está preparado para o reino? Sim ou não? A boca ficou meio torta aí. Ó. Irmãos, esse é o reino que o Senhor está dizendo assim, busque esse reino. Essa é a justiça que esse reino apresenta. Mas deixa eu piorar um pouquinho aqui, vamos lá. Verso 43. Vamos lá, todos juntos, o texto diz, ouviste o que foi dito. Ponto. Deixa eu pensar aqui com você, porque nós temos um Antigo Testamento, onde Deus diz assim, olha, não faça aliança. O povo perverso, esse povo que não é o meu povo, você não vai fazer aliança com esse povo, você não vai andar com esse povo, vocês não vão casar suas filhas com as filhas desses povos, vocês não vão adorar os deuses desse povo. Havia um rompimento ordenado por Deus. Lá no Antigo Testamento Deus fez isso. Mas agora ele vem no Novo Testamento para estabelecer um reino do qual ele abre as portas para todos os gentios também. Então ele vai continuar dizendo, então lá vocês ouviram assim, olha, é olho por olho, é dente por dente, você vai amar aí o seu próximo, mas você vai odiar o seu inimigo. E nós vamos para a guerra com eles. E você vai ver que o povo de Israel foi um povo de guerra, um povo que destruiu nações, um povo que Deus levantou para destruir impérios inteiros. Foi isso que Deus fez lá no Antigo Testamento. Mas agora ele vai dizer para nós, verso 44, todos juntos, o texto diz, eu, porém, vos digo, amai,
Para quê? Verso 45. O texto vai continuar falando assim, se você ama só o seu amigo, isso é muito fácil. Enquanto os gentios estão buscando vestes, enquanto os gentios estão procurando o arroz na prateleira do supermercado, nós estamos pensando num reino de justiça. E esse reino de justiça, ele está baseado em dar a outra face. Esse reino de justiça está baseado em você andar uma milha, andar mais uma e mais outra. Esse reino de justiça, ele está fundamentado em se alguém quer algo de você, dê aquilo e mais outra coisa. Esse reino de justiça requer de você amar o seu inimigo. Por isso que Paulo, quando vai escrever a Timóteo, e ele vai falar sobre os governantes, e eu sempre falo isso com vocês. Ele vai dizer assim, você precisa orar pelo seu governante, você precisa abençoar o seu governante, não amaldiçoar o seu governante. Quem era o governo nos tempos de Paulo? Quem sabe? Quem lembra aí? Era Nero, perverso, botou fogo em Roma, pôs a culpa nos cristãos. Sabe qual que era o objetivo do apóstolo Paulo? Chegar em Roma. E ele sabia que ele não chegaria em Roma de qualquer maneira. E sabe como que o apóstolo Paulo chega em Roma? Ele chega preso. Sabe o que Paulo faz em Roma? Ele não condena os romanos. Muito pelo contrário. Ele leva o evangelho de Jesus Cristo para os romanos. E é muito interessante porque o rei Agripa, ele fala para Paulo assim, Paulo, quase que você me persuade a ser um cristão. Paulo não queria a destruição dos governantes romanos. Sabe o que Paulo queria dos governantes romanos? A salvação. A nossa família experimentará a bondade de Deus, a segurança de Deus, quando nós entendermos que o reino de Deus é um reino de justiça. E esse Deus justo não deixa o justo desamparado. Esse Deus justo não deixa o seu povo mendigar o pão. O nosso Deus é justo, extremamente justo. E Ele chama você para esse reino. Você está disposto a viver nesse reino, meu irmão? Amém? Ainda o amém está bem ainda suave, né? Eu espero que até o finalzinho da mensagem você consiga dar um amém aí, que você vai falar assim, não, eu vou fazer isso mesmo, eu vou amar meu inimigo, eu vou dar outra face, eu vou andar mais uma milha, eu vou caminhar, vai ser isso mesmo, não é fácil não, eu não vou desejar a morte dos meus governantes porque eles são ruins, eu vou orar por eles, eu vou buscar, porque através desse reino é que você vai experimentar a segurança do Senhor. E eu gostaria de concluir no verso 34. Jesus faz uma conclusão aqui. E ele diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus já falou assim, olha, não andem ansiosos. Jesus está dizendo assim, olha, sou eu quem cuido de vocês, assim como eu cuido dos lírios do campo, assim como eu cuido das aves do céu. Sou eu quem cuido de vocês. Sou eu quem guardo vocês. E Jesus agora está dizendo então para nós assim, então não se inquiete. Não se inquiete. Meu irmão, a palavra para o seu coração hoje. Quieta o coraçãozinho aí, em nome de Jesus. Amém, irmão? Quieta o coração. Acalma. Eu pedi os meninos para cantar aquela música que nós cantamos aqui, a última canção. E nós vamos cantar essa música de novo. Vocês podem subir aí.
Cadê a turma aí? É bom que eu finalizo aqui sem perder a atenção do povo. E quando eu pedi essa canção, olhando para esse texto, essa canção é uma canção antiga. Ela não é uma canção nova. Ela é muito antiga. E eu acredito que o autor, ele tenha reconhecido o reino. E ele faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu universo. Eu não quero dar ao Senhor só um pedacinho do meu tempo. Eu não quero dar ao Senhor só um pouquinho dos meus anos. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero agradar ao Senhor. E quando eu olho para essa canção e eu olho para este texto, é como se essa canção dissesse assim: Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, porque eu confio, eu tenho certeza que as demais coisas, ou estas coisas que o Senhor descreveu, elas serão acrescentadas na nossa vida. Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, no verso 32, Lucas está fazendo o mesmo relato. Ele está falando do mesmo texto que nós lemos aqui em Mateus, mas ele faz uma conclusão aqui um pouco mais precisa. Lucas 12, do verso 32 ao 34, Lucas vai fazer um apanhado de todos os versos que nós temos aqui, desde o 19 até o 34. Ele vai ajuntar aqui a ideia, e ele vai dizer assim: olha, não temais, pequenino rebanho. Eu não gosto de fazer isso não, mas você vai falar para o seu irmão aí: não tema. Não tema. Rebanho, ô rebanho, calma. Povo de Deus, quieta o coração. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Aí ele continua dizendo: porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O rebanho tem um reino. Ele deu esse reino para nós. O reino de Deus é para nós. O reino de Deus é para mim e para você. Por isso nós precisamos buscá-lo. Buscar este reino acima de qualquer outra coisa. Porque nós temos um Deus, um Jesus que nos mostra e diz assim: olha, eu me agradei em dar a vocês esse reino, não sendo vocês merecedores de nada. De nada. Nós não somos merecedores. Ele continua dizendo assim, olha que interessante, verso 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. É interessante a ideia de Lucas, do que ele vê toda essa história que Mateus relata, porque nós temos um relato de um jovem rico, que perguntou para Jesus assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou para ele assim: guarda os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe. Aí aquele moço, irmãos, era um moço muito religioso, e ele falou para Jesus assim: mas eu já faço isso. Aquele moço devia ser um rapaz extremamente exemplar. Aí Jesus fala para ele: então, vende seus bens, dá aos pobres, e vem e me segue. Qual foi o resultado disso, irmãos? Tristeza. O coração daquele moço não estava no reino. O coração daquele jovem estava nas suas riquezas. Por mais que ele fosse uma pessoa extremamente religiosa,
por mais que ele obedecesse e honrasse os seus pais, o amor dele não estava no reino. Lucas continua dizendo: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Talvez você tenha vivido nessa correria do dia a dia. Talvez você, nesse ciclo de vida, nessa enxurrada da vida, nós estamos seguindo o fluxo. Talvez você tenha vivido para as suas conquistas. Talvez o grande interesse e motivação do seu coração seja ter uma casa melhor, ter um carro melhor. E hoje muitos não querem nem ter filhos, né? E é interessante porque não querem ter filhos, sabe por quê? Porque o filho vai tirar o meu prazer. O filho vai me dar trabalho. O filho vai roubar de mim alguma alegria que eu possa ter. Tem uma geração chegando dessa maneira. Mas às vezes aquele que tem os filhos querem apresentar algo melhor para os filhos. E é tão interessante porque eu ouvi isso de uma pessoa ainda ímpio, dizendo assim: não, porque eu tenho que deixar para os meus filhos isso ou aquilo. Aí eu pensei assim: poxa vida, ele vai passar a vida inteira tentando deixar algo para os filhos dele. Aí os filhos dele vão fazer o quê? Passar a vida inteira tentando deixar para o outro filho? Quando é que isso acaba? Será que o nosso papel é construir alguma coisa para deixar para os nossos filhos? É isso que a Bíblia ensinou para a gente? Olha, quem busca essas coisas são quem? Quem é que busca essas coisas? São aqueles que não conhecem Jesus. Porque o que nós temos que dar para os nossos filhos é um reino. Se você apresentar o reino de Deus para o seu filho, você deu tudo o que ele precisa. Agora, já pensou você deixar muitos bens para os seus filhos? Talvez como aquele jovem rico, e eles não conseguirem chegar no reino dos céus. Você já pensou que desastre? Porque você não apresentou para eles o reino. Porque você, como pais responsáveis pelo seu filho, pela sua casa, você não fez aquilo que o Senhor ordenou lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ensina o seu filho, andando pelo caminho, assentado, ao levantar, ao deitar. Pega essa palavra, coloca nos umbrais da sua porta, coloca de frontal entre o seu olho, para que você veja todos os dias. O que você tem buscado, meu irmão? Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite cada coração aqui presente possa se entregar de maneira plena a uma confiança viva, para que nada deste mundo possa roubar a alegria do coração do seu povo, para que nada deste mundo, nenhuma aflição deste mundo, nenhuma dor deste mundo possa tirar da nossa mente, do nosso coração, a esperança da vida eterna, a esperança de um reino. E nos ensine, Senhor, a buscar esse reino, a viver de acordo com a sua justiça, e a termos confiança de que nós valemos muito mais, preço de sangue, fomos comprados por preço de sangue. Venha sobre a nossa casa, Senhor. Venha sobre os casamentos aqui presentes, Senhor. Venha sobre os filhos destes casais. Venha, Deus, sobre os netos destes. Venha, Deus, sobre esta unidade familiar entre irmãos, tios, tias, primos, primas, aonde todos precisam reconhecer e experimentar deste amor, desta graça. Que cada irmão aqui hoje possa sair daqui contente, com o seu coração esperançoso, porque
o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós e nos levará para esta cidade preciosa, para este lugar maravilhoso, e nós o aguardamos, Senhor. Nos ensina a viver assim. Sabemos que temos dificuldades para isso, mas nos ensina, nos ajude a entregarmos a nossa vida, tomarmos a nossa cruz, seguir ao Senhor, abandonar o amor pelas riquezas, pelos prazeres, pelas coisas desse mundo, ensinar os nossos filhos os seus caminhos, as suas veredas, e andarmos nela. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos leve em paz